Olá, nesse vídeo a gente vai falar sobre a Revolução de 1930, que foi o fato histórico que levou Getúlio Vargas ao poder naquele ano. Então, para a gente poder iniciar o entendimento sobre a matéria, a gente tem que entender o que significa a Revolução e o que significa golpe de Estado. No caso, a Revolução, ela compreende uma mudança de estrutura, uma mudança radical na estrutura, seja ela política, econômica, social ou cultural. O golpe de Estado ocorre quando um grupo ele tira um outro grupo político do poder, porém mantém intactas as bases. E aqui em 1930, apesar de terem rompido com a política do café com leite, os grupos políticos vencedores mantiveram as estruturas vigentes e as regalias e privilégios da aristocracia. Ou seja, não houve ruptura da ordem, muito menos política e econômica. Logo, a gente tem que considerar que esse termo Revolução de 1930, conforme está no nosso livro didático, ele deve ser compreendido como golpe de 1930. Ou seja, Getúlio Vargas ele ascendeu à presidência da República a partir de um golpe de Estado. E esse golpe ele começou a ser configurado já nas eleições presidenciais daquele ano, onde que São Paulo resolveu não indicar o governador de Minas, Antônio Carlos, à presidência da República e optou pela candidatura de Júlio Prestes, que era o candidato das oligarquias cafeeiras daquele estado. Logo, Minas Gerais não aceitou isso, rompeu com a política do café com leite e formou uma aliança com o Rio Grande do Sul e Paraíba, no caso chamado de Aliança Liberal, que teve como candidato a presidente Getúlio Vargas, indicado pelas oligarquias gaúchas, e compunha a chapa como vice-presidente João Pessoa, da oligarquia da Paraíba. Após muitas fraudes de ambos os lados, a eleição aconteceu e Júlio Prestes saiu vitorioso. Porém, tanto os oficiais militares quanto as oligarquias contrárias a São Paulo, as classes médias urbanas e nem grande parte da população brasileira aceitou esse resultado. E o estopim para o golpe de 1930 foi o assassinato do companheiro de chapa de Getúlio Vargas, João Pessoa. Esse assassinato aconteceu na cidade de Recife e a principal causa foram discussões políticas locais. Mas isso, quando chega aqui no Centro-Sul, isso é tratado como uma problemática decorrente das eleições de 1930. Então, junta-se as fraudes, das quais a candidatura de Júlio Prestes era acusada, mas o assassinato de João Pessoa iniciou nos estados do Rio Grande do Sul e Minas Gerais uma onda de manifestações. Essas manifestações também atingiram alguns estados do Nordeste. Então, o exército brasileiro destituiu Washington Luiz do poder e impediu que Júlio Prestes assumisse como presidente. Diante dessa situação, Getúlio Vargas foi alçado ao poder, dando fim à política do café com leite. Em 3 de outubro de 1930, Getúlio Vargas tomou posse, e o governo de Vargas ficou marcado pelo seu caráter populista, em que misturou medidas autoritárias e concessões importantes para as camadas mais baixas da população, sobretudo os trabalhadores fabris. Vocês podem, inclusive, sublinhar isso no final do primeiro parágrafo da página 394, entre o governo de Getúlio Vargas até trabalhadores fabris. Ou seja, Vargas ele tentou montar um modelo de governo chamado de conciliação de classes, ou seja, tentativa de levar benfeitorias tanto às classes mais ricas, como os grandes fazendeiros e a burguesia industrial, quanto às camadas mais pobres da população, a partir das leis trabalhistas. Assim que Getúlio Vargas chegou ao poder, iniciou-se o governo provisório. Foi uma tentativa de transição da velha política para substituir o modelo oligárquico do café e do coronelismo. As suas primeiras medidas no poder foram a anulação da Constituição de 1891 e a suspensão das esferas do poder legislativo, no caso o Congresso Nacional e as assembleias estaduais e municipais que foram fechadas. Ou seja, Getúlio ele cancelou a Constituição de 1891 e impediu que o poder legislativo ele funcionasse,
Ou seja, ele fechou as câmaras federais, estaduais e municipais, tornando-se ele, Getúlio, agora o chefe do poder executivo e do poder legislativo. Todas as leis que passariam a vigorar a partir de então no Brasil seriam criadas a partir do gabinete do presidente da República. Usando como justificativa fraudes eleitorais recorrentes até então, Vargas depôs os governadores eleitos em cada estado e nomeou interventores para os seus lugares. Então, ou seja, ele suspendeu os mandatos dos governadores que estavam, exercendo o poder nos estados e também não deu posse para os governadores eleitos nas eleições de 1930, para os lugares, para os postos desses governadores depostos, ele colocou oficiais militares. Esse foi um acordo feito com os oficiais na ocasião do golpe de 1930. Vocês também podem sublinhar, no segundo parágrafo da página 394, de suas primeiras medidas, até nomeou interventores para os seus lugares. Então, a intervenção de Vargas também aconteceu no plano econômico. A crise econômica de 1929 e a dependência da economia brasileira em relação ao café não haviam sido solucionadas. A contínua queda dos preços, o desemprego, a inflação e a falência de agricultores e industriais fizeram com que o governo tomasse medidas para impedir a desvalorização do produto. Com isso, o governo federal voltou a comprar e a destruir parte do café não comercializado, diminuindo a oferta do produto. Outra saída foi a busca por novos compradores, por exemplo, os países da Europa Oriental. Assim como havia acordado lá o Convênio de Taubaté, o governo brasileiro continuou comprando café excedente para a estabilidade do preço do produto. O Vargas ele ainda buscou novos compradores para sair da dependência do capital norte-americano e da Europa Ocidental. Então, ele se aproxima de países agora da Europa Oriental, na tentativa de vender esse café. Em contrapartida a essa manutenção da valorização da economia cafeeira, Vargas apontava para a diversificação econômica. Produtos como o açúcar, o algodão e o cacau tiveram incentivos, enquanto novos plantios de café passaram a ser proibidos. Ou seja, para que a economia brasileira ela não ficasse exclusivamente dependente da venda, ou seja, da exportação do café, o governo Vargas incentivou outros produtos, como no caso o algodão, o cacau e o açúcar, e posteriormente incentivou também a industrialização. Então, referente a esse vídeo, eu peço que vocês realizem os exercícios das páginas 395 e 396, números 7, 8, 9 e 10. Até um próximo vídeo.